Olá pessoal, meu nome é Wilson Rocha Filho, eu sou pediatra, especialista em alergia e pneumologia pediátrica. Durante toda a minha carreira profissional eu lidei exclusivamente com crianças, mais especificamente crianças com todos os tipos de alergia e doenças respiratórias, seja elas alérgicas ou não. Por isso, nessa nossa primeira conversa e outras que virão, o foco vai ser sempre a criança e também os pais dessas crianças, principalmente crianças, pais de crianças alérgicas. Bom, hoje eu escolhi falar sobre alergia de uma maneira geral. E para começar, é importante definir o que é alergia. A maneira mais fácil de definir alergia é que é uma maneira diferente do organismo reagir a uma substância que normalmente é inofensivo para a maioria das pessoas. Por exemplo, 2%, 3% das crianças são alérgicas a leite. Tem vários tipos de reação quando entra em contato com a proteína do leite. Mas a maioria, mais de 95%, não tem sintoma nenhum. Um outro exemplo seria a picada de abelha. A maioria das pessoas é picada de abelha e tem apenas uma reação local, com dor e inchaço, mas outras podem evoluir com reações graves, como choque anafilático e até a morte. Então, a definição de alergia é uma maneira diferente do organismo reagir a uma proteína, seja do alimento, seja de uma poeira, seja de um veneno. Esse conceito de proteína é muito importante porque o sistema imunológico ele não emite uma reação a carboidrato. Você nunca ouviu falar de alguém ser alérgico a açúcar, por exemplo. Isso quer dizer que não existe alergia à lactose. Por mais que você ouça o paciente é alérgico à lactose, isso é impossível. O que acontece na maioria das vezes é um problema de digestão da lactose por deficiência de enzimas no intestino que digere a lactose. Mas não existe alergia à lactose. Bom, nesses anos todos lidando com alergia, eu posso dizer que principalmente na alergia pediátrica, talvez seja a especialidade da medicina que tem mais folclore e preconceito. Todo mundo dá palpite, todo mundo fala que isso pode, que isso não pode, que isso faz mal, que isso faz bem, outro fala que o remédio ataca o coração, um outro vem com a simpatia, vai resolver. E tudo isso não tem nenhum fundamento científico e às vezes não só não adianta nada, como às vezes atrapalha. Quem nunca ouviu falar que a bombinha ataca o coração, que você fica viciado? Né? Isso são conceitos de 40, 50 anos atrás, que já está ultrapassado há muito tempo e ultrapassados por estudos robustos, bem feitos, que mostram que não tem nenhum malefício usar as bombinhas. Pelo contrário, na maioria das vezes elas trazem benefícios importantes no tratamento de doenças respiratórias. Como eu disse, e uma das coisas que o povo mais fala, que a população mais fala dentro desses folclores, é que não pode pegar vento, tomar sereno, andar descalço, tomar gelado. Bobagem, né? Imagine só se vento, chuva, sereno, andar descalço desse problemas de doença em criança ou em adulto. Não ia existir mais sem terras, sem teto, né? Se picolé, sorvete gelado dessa doença, ia aumentar a conta bancária consideravelmente da maioria dos pediatras e as empresas que lidam com sorvete e gelado estariam em grande dificuldade. Né? Por que você adoece mais no inverno? Não é por causa do frio. Porque se frio desse doença, esquimó estava em extinção. Mas você adoece mais no inverno porque você muda os seus hábitos e passa mais tempo dentro de casa. E dentro de casa você troca de vírus com mais facilidade,
você tem contato com mais facilidade com aquilo que você é alérgico. Eu poderia enumerar inúmeros conceitos errados que eu já vi nesses anos todos, né? Muito comum, por exemplo, a pessoa falar que o choque térmico faz mal. Ah, que não pode sair do banho, pisar no chão frio, né? E como é que seria a sauna, né? Sauna você está a 48, 50 graus de temperatura e sai para um banho gelado de 15 graus. Então a gente tem que nos policiar para não nos envolvermos nesses conceitos, nesses preconceitos que muitas vezes pioram a situação, atrapalham o tratamento. Eu fico aqui pensando, tentando lembrar situações que aconteceram na minha clínica. Eu lembro de uma simpatia, alguns anos atrás, de uma criança, minha cliente, com asma. A asma estava um pouco difícil de ser controlada e era um inverno e o pai pegou essa criança e levou para uma fazenda lá no sul de Minas. E às 3 horas da manhã, num frio do cão, saiu com esse menino para o meio do mato, procurando uma formiga chamada formiga chiadeira, que, segundo constava, a formiga picava a criança e ela parasse de chiar, como se a chieira saísse do corpo e entrasse na formiga. Essa criança chegou no consultório segunda-feira, toda picada de formiga e chiando. Devia ser porque de tanta raiva. Porque isso chega a ser até uma imbecilidade fazer uma coisa dessa. Há 2 meses atrás eu tive no consultório um avô levando a criança junto com a mãe e ele jurava de pé junto que ele tinha alergia alimentar quando criança e ele curou a alergia dele tomando a própria urina. E queria insistir com a mãe do menino, a sua filha, para que o neto tomasse a própria urina, que certamente ele ia parar de ter choque anafilático com leite. Então vocês imaginam a quantidade de coisa que tem em nosso meio, a maioria das coisas que, às vezes até impensáveis, que atrapalha o dia a dia da criança. Nós vamos fazer uma medicina que é cientificamente correta ou a medicina de achismo? Ou a medicina de crenças populares? Medicina de crenças populares os efeitos são pífios, né? E a gente deve sempre nos ater àquilo que é comprovadamente científico, que isso vai trazer grandes benefícios. Tá? Bom, então, a criança não deve ser restrita a muitas coisas. Existe uma tendência da família, seja culturalmente ou não, de super proteger essa criança, trancar essa criança dentro de casa. A criança que eu costumo dizer que ela tem uma vida do não pode. Não pode andar descalço, não pode pegar vento, não pode tomar sereno, não pode tomar gelado, né? E acaba essa criança tem uma qualidade de vida muito ruim. Entendam vocês que quando chove não está chovendo doença, quando venta não está ventando vírus. Quando a criança pisa no chão descalço, mesmo um chão frio, a infecção não sobe pelo pé igual a lagartixa. Você pegar um vírus, uma infecção, é contato íntimo com as pessoas. É por isso que a escola é um zoológico almoxarifado de vírus. É contato íntimo ou então pelas mãos. Né? Por que você adoece mais no inverno? Não é por causa do frio. Porque se frio desse doença, esquimó estava em extinção, mas é por causa que no frio você muda os seus hábitos e passa mais tempo dentro de casa, como eu já disse. Então, é muito importante que a criança seja estimulada a ter a vida ao ar livre e não seja submetida a restrições desnecessárias e às vezes até prejudiciais. Pode andar descalço, pode sair na chuva,
tomar sorvete, picolé, pular na piscina de água fria, abrir geladeira, chupar gelo, brincar com mangueira, lavar a cabeça, dormir de cabelo molhado. Não é isso a fazer adoecer. E vocês têm que entender que super proteger, vocês pensam que às vezes está ajudando a criança e está atrapalhando. Porque você está expondo ela a ambientes que ela vai ter contato, mais facilidade de ter contato com vírus, com as bactérias, e aquilo que ela é alérgica, com pelo de cachorro, com pelo de gato, com poeira, com mofo. A maioria das vezes que uma criança é alérgica, ela é alérgica a alguma coisa que está dentro de casa. Então, é muito importante que se estimule uma vida ao ar livre com menos de restrição possível. A única coisa que você deve restringir é realmente aquilo que ela é alérgica. Se a criança tem uma asma e tem um cachorro em casa, mas o teste alérgico não é positivo para cachorro, pode deixar ter o cachorro. Mesma coisa, se ela é alérgica à poeira e não é alérgico a mofo, não tem como precisar restringir mofo. Então, a recomendação que eu faço para os pais é que, seja qual for o remédio que o médico vai receitar para o seu filho, o remédio só vai resolver 50% do problema. Os outros 50% é o tipo de vida que a criança vai levar. Se ela leva um tipo de vida saudável, favorável, com muita vida ao ar livre e sem muitas restrições, o tratamento fica muito mais fácil. Agora, se ela leva um tipo de vida desfavorável, trancado dentro de casa, cheio dos não pode na vida, adulto fumando perto, o tratamento não rende. É como se eu estivesse remando numa canoa, rio acima, contra a correnteza do rio. Eu dou 4 camadas para cima, a correnteza me joga 4 para trás. Eu dessa forma, eu não saio do lugar. Bom, agora eu gostaria de, dentro desse conceito, eu gostaria de conversar com vocês uma coisa que nos últimos 10, 15 anos vem sendo muito discutida em congressos de alergia, em encontros de alergistas no mundo inteiro, que é a teoria da higiene. Há pelo menos 10, 15 anos vem se notando um aumento da alergia em todo o mundo. Certamente esse aumento continua acontecendo com alergia alimentar e com crianças que têm dermatite atópica. Há 10, 15 anos atrás também estava havendo um aumento de asma, de doenças respiratórias, mas parece que esse estabilizou num platô, mas não decresceu a níveis anteriores. Para vocês terem uma ideia, dados do próprio DataSUS, em 2018, quase 3.000 pacientes no Brasil morreram de asma. Isso é muito mais que dengue, que febre amarela, que vírus da influenza, né? E que não está na mídia no dia a dia. Aí, quando você discute com colegas especialistas da área, a questão que se põe é o seguinte: que diabo está acontecendo? Nós entendemos muito mais de alergia, de imunologia, que a gente entendia 20 anos atrás. Os remédios são muito mais eficazes, com muito menos efeito colateral. Então, por que está aparecendo mais gente alérgica? A gravidade está aumentando e ainda se mantém um nível alto de mortalidade por asma, que, como eu disse, chega a quase 3.000 por ano. Claro que isso você não vai encontrar uma causa que explique tudo. Mas um dos fatores mais em voga, mais se aceita, é o que nós chamamos hoje da teoria da higiene. Eu vou tentar explicar de forma muito simples o que é a teoria da higiene, que na realidade é uma coisa muito complexa. A teoria da higiene é o seguinte: hoje os nossos filhos não vão ter mais as doenças, meus netos não vão ter mais as doenças que eu tive. Sarampo só apareceu recentemente, vindo da Venezuela,
encontrando uma parte do país que tinha uma baixa cobertura vacinal. Porque tinha anos, décadas, que não se tinha sarampo no Brasil. Cachumba, rubéola, deve ter mais de 15 anos que não entra uma criança com cachumba e rubéola no meu consultório. Os alimentos são todos industrializados. Você tem uma intoxicação alimentar, você vai parar na televisão. Criança que vive em zona urbana, com água encanada, esgoto, praticamente não tem mais verme. Né? As mães falam assim, mas eu não vou fazer exame de fezes porque nunca dá. Não dá porque não tem. Então, o que acontece? O sistema imunológico da criança ele está em fase de amadurecimento. E ele amadurece até, provavelmente, até a idade escolar, 6, 7, 8 anos de idade. E esse sistema imunológico imaturo, ele recebe poucos estímulos para se desenvolver mais, para amadurecer. Então, o que acontece? O sistema imunológico imaturo e uma certa, vamos dizer assim, ociosidade desse sistema imune faz ele desviar para o lado da alergia. Essa talvez seja a maneira mais simples, não sei se é a mais correta, de explicar para vocês. Em outras palavras, higiene demais, o modo ocidental de se viver, pode e é provável que tenha uma grande contribuição no aumento de doenças alérgicas. Existem vários indícios, vários trabalhos que caminham nessa direção. Por exemplo, criança que vive em zona rural, contato com boi, porco, vaca, bicho de pé, verme toda hora, tem 10 vezes menos alergia que a criança que vive na cidade. 10 vezes menos doenças imunológicas. Criança que vai para a escola muito cedo, às vezes antes de 1 ano de idade, porque os pais precisam trabalhar, adoecem toda hora. Mas lá na frente tem menos alergia, menos doenças imunológicas, porque naquele momento inicial o sistema imunológico foi estimulado de forma adequada. A gente sabe hoje que entre 1 e 5 anos de idade, a criança tem, em média, 8 viroses ano. E 10 a 15% dessas crianças chegam a ter 12 viroses ano. Agora, se você tira da escola, você diminui essas viroses, claro que você diminui, mas você está atrasando o amadurecimento do sistema imune. Será que realmente vale a pena? Isso é uma coisa a se considerar individualmente. Outro dado também importante, filhos de famílias numerosas, os caçulas têm menos alergia que os mais velhos trazem os vírus e as bactérias, estimula o sistema imunológico do caçula. Vários outros estudos, por exemplo, criança que vem de uma família que tem uma carga genética favorável para alergia. E essa criança, quando nasce, já tem um cachorro ou um gato dentro de casa. Por incrível que pareça, se a criança é exposta precocemente a pelo de cachorro e gato, ela tende a desenvolver menos alergia do que aquela criança que tem uma carga genética para alergia, mas é exposta tardiamente, com 3, 4 anos de idade. Então nós entramos num contexto que é muito perguntado se alergia é genético, se asma é genético, se alergia é genética. É sim, existe um componente genético. Mas hoje a gente sabe que o componente genético por si só não é suficiente. Depende do seu componente genético e da maneira que o seu organismo interage com o ambiente. O que a gente chama de epigenética. Então você pode ter uma carga genética forte de origem familiar, mas se você interagir com o meio ambiente de forma saudável, você pode não desenvolver alergia. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes você tem uma carga genética baixa para alergia, mas você interage de forma desfavorável e induz o sistema imunológico a fazer reações alérgicas.
né? Vários estudos interessantes nesse aspecto. Por exemplo, criança que chupa dedo ou rói unha tem menos alergia daquelas que não rói unha e chupa dedo. Não estou falando aqui para todo menino chupar dedo ou roer unha, mas isso quer dizer que ela tem contato com bactérias, tem contato com sujeira ao pôr a mão na boca, e isso, de certa forma, está estimulando o sistema imunológico. Há pouco tempo atrás, na nossa reunião científica, nós discutimos um artigo que era sobre crianças que chupavam bico. E os autores dividiram essas crianças em dois grupos. Um grupo que tinha aqueles pais neuróticos, que o bico caía no chão, ela limpava, ia ferver, tinha 5 ou 6 bicos de reserva para ter o negócio mais limpo possível. E tinha o outro grupo era de famílias mais relaxadas, que caía no chão o bico, limpava na própria calça. Tinha mãe que limpava com a própria boca o bico e dava para o menino. O que aconteceu? As crianças que tinham menos higiene desenvolveram menos alergia. Estou lembrando aqui agora de um caso no meu consultório, alguns anos atrás, que é um extremo disso. Eu examinei uma criança com 7 meses, 8 meses de idade, por aí. A criança era um bebê cheador. E a mãe ainda estava dando banho na criança com água mineral, ainda fervia a água mineral. Quer dizer, o menino não saiu do útero. Como é que você quer que esse sistema imunológico vai desenvolver de forma adequada e de forma favorável? Quer dizer, a chance de desenvolver alergia aumenta consideravelmente. Bom, então, para terminar, eu estou dizendo isso tudo para resumir numa coisa só. Superproteger, restringir atividades normais de uma criança é duplamente errado. Uma, que você vai expor essa criança, a ambientes que eles vão ter mais condições de ter contato com aquilo que vai causar alergia. Outra, se ele não é alérgico, a superproteção, você pode estar induzindo ele a ficar alérgico. Então pense nisso e reformule a maneira de viver dos filhos de vocês. Nas próximas lives nós vamos continuar nesse tema, vamos abordar alergia alimentar, vamos abordar uma série de outras coisas, muitas delas já estão no nosso site. Vocês podem acessar www.pulmolab.com.br, tem o nosso blog e tem acesso à área da pós-graduação, onde tem muitas informações para pacientes, muitas disso que eu já falei e outras que nós vamos falar. Um abraço a todos e até a nossa próxima conversa.